Boa noite. Mais uma quinta-feira e eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, porque você, nesse momento, a você que está reunindo a sua família para juntos falar um pouquinho da palavra de Deus, ler, meditar e falar também um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero iniciar orando nesse momento, pelas nossas vidas, por esse tempo que vamos passar aqui juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Pai querido, Pai amado, pelo dom da vida que nos destes neste dia. Já estamos findando o dia, já trabalhamos, aqueles que precisaram sair do seu lar. Nós agradecemos porque o Senhor tem guardado a cada um, o Senhor tem protegido, tem livrado do mal, ó Deus, e nós somos gratos por isso. E agora, Pai querido, Pai amado, que vamos ler a Tua palavra, que vamos meditar um pouco nela. Nós não queremos ouvir palavras de homens, sabedoria de homens, mas queremos ouvir a sabedoria vindo do trono da Tua graça, do Teu coração para os nossos corações. Então eu te oro certo que o Teu Santo Espírito vai estar me iluminando para assim junto com aqueles que estão em casa chegarmos ao entendimento da Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por nós e através de cada um de nós. Esta oração, nós somos gratos porque oramos em nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao verso 6. E nós já vimos, a obra de Deus em nós, já vimos a oração de Paulo pelos Filipenses, e agora vamos caminhar um pouco mais, lendo os versos 4 e 5 do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês tem dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo faz essa oração agradecendo a Deus pelo povo ali de Filipenses. Ele contempla essa cooperação dos filipenses. Mas essa palavra, cooperação, ela traz o significado ali, naquele momento que Paulo estava falando, de comunhão. Eu agradeço a Deus pela comunhão de vocês na hora de pregar o Evangelho, na hora de falar da obra de Deus. Então, ele estava contemplando ali esta comunhão. Então, se é assim, nós entendemos que cooperação leva a caminhar rumos ao mesmo objetivo. Aquela igreja de Filipos, ela estava caminhando com um só objetivo, com um só pensamento. Aí eu pergunto, para os dias de hoje, como a igreja tem caminhado? Como você, como eu, como igreja que somos, temos caminhado na obra de Deus, na obra do Senhor. Quando uma igreja caminha assim como a igreja de Filipos estava caminhando, com um único objetivo, ela cresce física, em números e espiritualmente. Ela não cresce só em uma área, porque o objetivo é um só. Então, os membros, a igreja ali reunida, não tem diferença um do outro. Ela não está só cheia, inchada de pessoas, de números. Ela não está apenas com um prédio bonito, lindo, maravilhoso.
mas ela caminha em um só rumo, em um só objetivo, em ganhar almas para Jesus Cristo. Como você tem colaborado para o crescimento da sua igreja? A igreja de hoje precisa repensar o seu papel no corpo de Cristo. Qual tem sido o seu papel no corpo de Cristo? Eu não vou perguntar qual órgão você tem sido, porque todos os órgãos são essenciais. É por isso que temos vários órgãos e um depende do outro. Porque para eu estar cumprindo o meu papel no corpo de Cristo, eu preciso saber, eu preciso estar consciente que primeiramente eu preciso de Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. E depois eu preciso dos irmãos que Ele me deu na minha igreja, na minha comunidade. Agora, mais do que nunca, a nossa unidade, a nossa união tem que ser exemplar para que nós possamos impactar o mundo. A igreja primitiva era assim. A igreja de Filipos era assim. As pessoas que olhavam para ela eram impactadas. Olha o que Lucas diz em Atos 4, verso 42 e verso 44. Ele diz assim, olha, no verso 42, Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam. A igreja primitiva. De quem que ele estava falando? Da igreja primitiva. Eles perseveravam. Ou seja, continuavam. Continuamente, todos os dias, vivendo e pregando a disciplina aplicada pela igreja, pelos apóstolos. Eles não desistiam, não era assim coisas de momentos. Mas eles perseveravam sempre nesse caminho. Infelizmente, não é o que muitas vezes acontece hoje. Muitas vezes não estamos perseverando na doutrina das igrejas. Achamos que uma tem doutrina demais, é apertada demais, a outra é relaxada demais, é assim, é assado. E estamos esquecendo que a doutrina de Cristo é a doutrina bíblica, é o que está na sua palavra. Vivemos uma era de desistência. Desistimos de tudo. Como eu disse, se eu não concordo, eu largo para lá, eu saio da igreja, eu vou para outra. Então, hoje nós desistimos de orar, nós desistimos de pregar, nós desistimos de ensinar, desistimos de viver, enterramos nossos projetos, desistimos do mais importante na obra de Deus. Desistimos das pessoas, desistimos de pessoas. A igreja primitiva perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e em oração. Hoje falamos numa reunião de oração com 5, 6, 10 pessoas no máximo. Mas a igreja primitiva, ela era unânime, ou seja, ela estava sempre todos juntos, perseverando na comunhão. Vamos nos juntarmos, vamos nos unirmos, porque hoje é dia do Senhor.
hoje é dia de culto na minha igreja, eu preciso estar na minha igreja cultuando, sendo o órgão necessário naquele corpo para cultuarmos o nosso Deus. Isso é perseverar, é perseverança, não deixando que nada nos tire. A igreja primitiva não deixava que nada os tirasse da presença do Senhor. Na igreja primitiva, os que criam estavam juntos. A igreja de hoje, precisamos experimentar isso. Às vezes caminhamos dispersos, e isso enfraquece a igreja, isso abala a igreja. Mas a igreja primitiva perseverava. E aqueles que criam, ou seja, aqueles que eram membros, que faziam parte daquela igreja, daquele corpo, eles estavam juntos. Sempre que podiam, eles estavam juntos. Outro detalhe da igreja primitiva, da comunhão da igreja primitiva, é que eles tinham tudo em comum. Irmãos, tudo em comum. Quantas vezes falamos assim, ter unanimidade na igreja, isso é impossível. Jamais vamos acontecer. Aquela igreja, além de unânime, melhor dizendo, ela tinha tudo em comum, porque ela era sempre unânime. Ela estava sempre junto, um completando o outro, um na dependência do outro. Por isso, naquela igreja, a dor de um era de todos. Para eles, a união, a comunhão, dia de igreja, não tem preço estar junto com os irmãos. Quantos hoje estamos sentindo assim? Quantos hoje não valorizava, você que me ouve em casa, que não valoriza o culto na sua igreja, que não valoriza aquele almoço que de vez em quando fazemos na igreja, aquela comemoração que você nunca participa. Isso não é ter tudo em comum. Ter tudo em comum, né, é a dor de todos, é a minha dor. O lema da igreja primitiva, ele era por todos e todos por um. Aí faltou no meu PowerPoint aí, o lema da igreja primitiva era um por todos e todos por um. Como tem sido o seu lema? Infelizmente, o que ouvimos hoje é cada um para si e Deus para todos. Ainda dentro da igreja. Antigamente, só víamos esse ditado aí, naquelas pessoas que não eram de Cristo. Mas hoje, dentro da igreja, que se diz Igreja de Jesus, está dizendo, é cada um para si e Deus para todos. Mas voltamos em Filipenses, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim, Paulo diz assim, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Paulo, quando escreveu, ele estava dizendo, eu estou grato a Deus, porque vocês cooperam, pela cooperação de vocês com a obra de Deus, desde quando eu estive aí com vocês, em Roma, e até agora, quando eu estou preso em Roma, desde quando eu estive aí, pregando para vocês, na cidade de Filipos, e eu vim embora, eu estou preso agora,
mas vocês continuam a trabalhar, vocês continuam a cooperar, vocês continuam com o mesmo objetivo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando você se sentir desanimado, meu amado, lembre-se dos Filipenses. Lembre-se da ordem de Cristo para mim e para você, e de fazer discípulos. E saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Na próxima quinta-feira eu espero você nesse mesmo horário para continuarmos, vamos dizer assim, a nos deliciarmos da palavra de Deus, né? Com essa degustação, falando sobre a obra de Deus nos Filipenses. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês pela atenção de vocês e quero também encerrar orando a você. E lembrando que no próximo domingo às 19h30 nós estaremos iniciando o nosso culto online e um culto de festa, encerrando o mês da família aqui na nossa igreja. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, ore ao Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença para louvar, bendizer e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Pai querido, pelas nossas vidas mais uma vez. Te agradecemos mais uma vez por esses momentos que passamos aqui, porque cremos, ó Pai, que eu, um simples mortal, não teria condições de falar nada da tua obra, de descrever o teu tão grande amor por cada um de nós, se esta sabedoria não estivesse vindo do trono da tua graça, do teu coração para o meu coração. E eu sou grato por isso, Pai, porque reconheço que não fiz nada por merecer a poder estar nesse momento abrindo os meus lábios para falar deste amor tão grande do Senhor e da tua igreja. Eu te oro agradecido, certo que o Senhor continuará na direção das nossas vidas, porque eu oro em o nome do teu santo e amado Filho Jesus. E todo você que crê, diga amém. E que Deus a todos abençoe.